Hoje falaremos um pouco sobre cinética química, dando destaque à teoria das colisões e os fatores que alteram a rapidez de uma reação. Aqui estão algumas habilidades trabalhadas. Reconhecer e explicar como funcionam as variáveis estado de agregação, temperatura, pressão, concentração e catalisador, que podem modificar a velocidade, rapidez, de uma transformação química. E reconhecer a orientação e energia de colisão como fatores determinantes para que ocorra uma colisão efetiva. Então, primeiramente, devemos analisar algumas reações químicas. Além das diferenças entre as substâncias utilizadas, os reagentes, existem algumas outras diferenças, como por exemplo, o tempo que cada reação leva para acontecer. Então, se pensarmos em algumas reações, elas são extremamente rápidas, enquanto outras são extremamente lentas, demoram dias, demoram meses para acontecer. Então, cada reação possui uma determinada rapidez, cada reação acontece em um determinado tempo. Então, cinética química é a área da química que estuda a rapidez com que as reações químicas acontecem. Para determinar a rapidez de uma reação, é necessário saber a quantidade que tem das substâncias, então pode ser utilizada a sua concentração, e o quanto que essa quantidade vai variar em função do tempo. Então, numa reação genérica aqui, a substância A reagindo com B, formando C e D. Para determinar a rapidez da reação, podemos pegar a variação da concentração dos reagentes, no caso A ou B, dividido pelo intervalo do tempo. No caso dos reagentes, ou A ou B, como a concentração vai diminuindo com o tempo, é utilizado esse sinal negativo para obter uma rapidez com um valor positivo. Podemos também calcular utilizando a variação da concentração, a variação da quantidade dos produtos, no caso de C ou D. Então, na determinação da rapidez, são utilizados os coeficientes estequiométricos, que são os números que vão na frente de cada fórmula. Esses valores são utilizados na forma inversa, então vai ser sempre 1 dividido pelo valor. Esses valores acompanham a variação da concentração de cada substância. Então, no caso de utilizar o reagente A, é utilizado também o seu coeficiente estequiométrico, no caso, o Azinho. No caso de B, é utilizado o coeficiente, no caso aqui, Bzinho. No caso do produto C, o coeficiente Czinho. E no caso do produto D, o coeficiente Dzinho. Para entendermos melhor como ocorre uma reação química, devemos analisá-los do ponto de vista microscópico. Então, entendendo como essa reação acontece microscopicamente, podemos analisar os fatores que influenciam na ocorrência ou não de uma reação. Para isso, são utilizados alguns modelos, e esse modelo é chamado de teoria das colisões. Para que haja uma reação química, é necessário que os reagentes, as substâncias, estejam em contato. O bicarbonato de sódio deve estar em contato com o vinagre para que ocorra uma reação. Essa reação não acontece se essas substâncias não estão em contato, elas estão separadas. E um outro exemplo, para que ocorra a queima do álcool, deve haver gás oxigênio. Então, para que o álcool queime, é necessário que esteja presente o gás oxigênio. Se não tiver gás oxigênio, a reação não acontece. Então, o primeiro fator necessário para que ocorra uma reação química é que essas substâncias estejam em contato. Mas esse contato não é garantia de que ocorra uma reação. O álcool, mesmo em contato com o ar, o gás oxigênio do ar, a reação não acontece instantaneamente. Se tivermos um frasco com álcool, mesmo que esteja em contato com o gás oxigênio do ar, a reação não acontece instantaneamente. O que acontece quando essas substâncias estão em contato? Nesse contato, as partículas estarão em constante movimento. E com esses movimentos, elas vão acabar colidindo, então vai acabar tendo batidas entre essas partículas. Então, conforme elas se movimentam, elas vão acabar colidindo, vão acabar batendo uma nas outras. Essas colisões, essas batidas, são as responsáveis pela ocorrência da reação química. Mas nem todas as colisões vão conseguir gerar uma reação. Então é isso que a gente vai ver um pouco agora. Considerando aqui essa reação do gás hidrogênio com o gás cloro, formando cloreto de hidrogênio. Então vamos representar aqui as moléculas de hidrogênio como essas bolas azuis, as moléculas de cloro como essas bolas amarelas, e aqui cloreto de hidrogênio então tem uma azul e outra amarela. Para que ocorra uma reação, é necessário que durante a colisão dessas partículas
ocorra a quebra das ligações entre os reagentes, então a quebra das ligações entre os átomos de hidrogênio e também a quebra das ligações dos átomos de cloro. E ao mesmo tempo sejam formadas novas ligações entre um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro, e aqui entre esse outro átomo de hidrogênio com o outro átomo de cloro, formando assim os produtos. Então, durante a colisão, deve haver quebra de ligações dos reagentes e formação de novas ligações para a geração dos produtos. Então, temos aqui três tipos de colisões. Na primeira, uma está aqui na vertical, enquanto o outro está na horizontal. Então, quando ocorre essa colisão, não há um posicionamento adequado para que ocorra a quebra das ligações e a formação das novas ligações. Então, essa colisão acontece dessa primeira maneira, a reação provavelmente não ocorre. Considerando aqui a colisão 2, temos as duas partículas na horizontal. Então, novamente, essa orientação das moléculas não é favorável para que ocorra a quebra das ligações entre os reagentes e a formação de ligações entre os produtos. Então, aqui também não ocorre a reação. Já no terceiro caso, as duas moléculas estão com a mesma orientação. Nesse caso aqui, estão representadas as duas na vertical. Então, como elas estão com uma orientação adequada, então essa orientação aqui é favorável para que ocorra a quebra das ligações em ambas partículas dos reagentes e formação de novas ligações. Então, considerando essa última colisão, a colisão número 3, é possível que ocorra uma reação. Aqui elas estão representadas na vertical. Se fossem as duas na horizontal, também seria favorável para ocorrer a reação. Então, quando temos uma orientação das moléculas de forma que seja favorável à quebra de ligações e formação de ligações dos produtos, dizemos que temos uma orientação adequada das partículas. Então, um dos fatores que influenciam a ocorrência de reações é a orientação das partículas. Então, é necessário que tenha uma orientação adequada para que ocorra uma reação química. Mas mesmo com uma orientação adequada, não há garantia de que a reação realmente aconteça. Temos aqui duas colisões com a mesma orientação, porém, na primeira não ocorre a reação e na segunda, sim. Então, mesmo que haja uma orientação adequada, a reação pode não acontecer. Então, mesmo tendo uma orientação adequada, durante a colisão não vai ocorrer a quebra das ligações dos reagentes. As partículas vão bater umas nas outras e vão voltar. Então vai bater e não ocorre reação. Então bate e vai continuar se movimentando, vai continuar se movendo. Se ocorrer essa reação, conforme haja aqui a batida entre elas, a colisão, vai ocorrer a quebra das ligações, formando os produtos. Então, para que haja a ocorrência de reações, é necessário que a colisão com a orientação adequada tenha energia suficiente para quebrar as ligações dos reagentes e formar as ligações dos produtos. Então, durante essa colisão, é necessário que tenha energia suficiente para quebrar as ligações e formar o produto. Se não tiver essa energia, a reação não acontece. Essa energia necessária para quebrar as ligações dos reagentes e formar produtos é chamada de energia de ativação e pode ser considerada como energia mínima para ocorrer a reação química. Então, quando uma colisão apresenta orientação adequada e energia suficiente para quebrar as ligações, essa colisão é chamada de colisão efetiva. Então, as colisões efetivas apresentam orientação adequada e a energia suficiente para quebrar as ligações. Então, as reações químicas acontecem quando ocorrem essas colisões efetivas. Durante a colisão é obtido um estado intermediário. Esse estado intermediário é chamado de complexo ativado. Então, durante a formação desse complexo ativado, está ocorrendo ao mesmo tempo que as quebras das ligações aqui, estão sendo formadas novas ligações entre partículas, gerando assim os produtos. Então, falamos um pouco sobre a energia das reações químicas. Vale destacar que existem dois tipos de reações com relação à energia: as reações endotérmicas e as reações exotérmicas. Reações endotérmicas são aquelas que absorvem energia. Então, um exemplo: quando cozinhamos alimentos, como por exemplo o ovo, ocorrem várias reações químicas. Essas reações químicas necessitam de absorver energia para acontecer.
Então, durante o cozimento do ovo, acontecem reações de desnaturação das proteínas. Essas reações acontecem absorvendo energia. Então é necessário colocarmos o ovo durante o aquecimento por alguns minutos para que a reação aconteça. Se não houver esse aquecimento, a reação não acontece. Então temos aqui um gráfico mostrando aqui o nível de energia dos reagentes e dos produtos. Então, como ocorre uma absorção de energia, o nível dos produtos é maior do que o nível dos reagentes. Então é necessário fornecer, é necessário absorver energia, tem que ganhar energia para a reação acontecer, formar os produtos. Observamos também que há uma certa elevação aqui. Essa curva indica a energia que é absorvida durante a reação para a formação dos produtos. Mesmo que ocorra uma absorção de energia para formar os produtos, esse nível é um pouco maior. Essa diferença entre o nível dos reagentes e o máximo de energia aqui é chamado de energia de ativação. Então a energia de ativação é representada por esse máximo de energia que temos aqui. Então a diferença entre o nível dos reagentes e esse máximo é a energia que é necessária absorver para a reação acontecer. E nesse máximo de energia que ocorre durante a colisão, temos a formação do complexo ativado. Então no nível dos reagentes temos as substâncias separadas. Conforme elas vão se aproximando, ocorre um aumento de energia até que haja a colisão e a quebra das ligações. Então temos aqui o complexo ativado e após as novas ligações serem formadas, temos aqui os produtos. Já as reações exotérmicas são as reações que liberam energia, como por exemplo a combustão do etanol. Então quando ocorre a queima de um combustível, ocorre liberação de energia, que pode ser na forma luminosa, que é o fogo que a gente vê, e na forma de energia térmica, que a gente percebe que ocorre um aumento da temperatura. Então, quando temos reação exotérmica, o nível dos reagentes será maior do que a energia dos produtos. Então, a energia dos reagentes é maior do que a energia dos produtos, devido à liberação de energia. Só que mesmo havendo essa liberação de energia, é necessário fornecer uma certa quantidade de energia para que a reação aconteça. Então, mesmo as reações exotérmicas precisam de energia para acontecer, que é a energia de ativação. Então, novamente, a energia de ativação ela é dada pela diferença da energia do nível dos reagentes e esse máximo de energia aqui. Então, nesse caso, essa seria a energia de ativação. No nível dos reagentes, temos as moléculas aqui separadas. Conforme elas vão se aproximando, a energia vai aumentando até que chega no máximo de energia, que é onde ocorre a formação do complexo ativado. Então, lembrando, nesse complexo ativado está ocorrendo a quebra das ligações dos reagentes e a formação de novas ligações, que são as ligações dos produtos. E aqui temos o nível de energia dos produtos que ocorre após a colisão, após a formação desse complexo ativado. Falaremos agora sobre alguns fatores que podem alterar a rapidez de reações químicas. Alguns fatores podem fazer com que a reação aconteça mais lentamente ou mais rapidamente. Esses fatores principais são temperatura, superfície de contato, concentração, pressão e catalisadores. Então a temperatura ela pode ser entendida como a medida da agitação das moléculas. Então se uma temperatura é alta, indica que a movimentação das moléculas também será alta, então as partículas estão agitadas. Se uma temperatura for baixa, a agitação será baixa. Então quanto mais agitadas estão essas partículas, mais colisões vão acontecer. Então aumentando o número de colisões, aumenta a chance de haver uma colisão efetiva, fazendo com que uma reação possa acontecer mais rapidamente. Considerando aqui esses dois esquemas, temos aqui a mesma quantidade de partículas, porém a temperatura será diferente. No primeiro temos uma temperatura menor, no segundo uma temperatura maior. Para representar essa diferença de temperatura, colocamos aqui setas de tamanhos diferentes. Nesse primeiro caso, a temperatura é menor, então a seta será menor. Nesse segundo, a temperatura é maior, então a seta será maior. Considerando essa colisão aqui, como a agitação das partículas é menor, elas vão demorar mais para colidir do que quando comparado com uma temperatura maior. Então aqui elas estão mais agitadas, então teria uma velocidade maior, então elas colidiriam mais rapidamente do que uma temperatura menor. A mesma coisa poderia acontecer com as outras moléculas. Então, quando a temperatura é mais alta, vai ter uma agitação maior
então vai ter um número de colisões entre as partículas maior, então assim a reação acontece mais rapidamente. Falando agora sobre o efeito da superfície de contato. Então a superfície de contato seria a área disponível para que ocorram as colisões. Quanto mais dividido está o material, maior a superfície de contato. Se temos um objeto e cortamos ele ao meio, as partes que estavam internas estão expostas agora, então a gente aumenta a superfície. Quanto mais a gente divide, mais aumentamos a superfície. Se pegarmos uma laranja inteira, a superfície dela seria a superfície externa da casca. Quando cortamos ela ao meio, além da superfície da casca, temos agora ali o interior, que agora vai estar exposto. Então, se pensarmos quanto maior a superfície de contato, mais partículas estão disponíveis para colidir. Então, aumentando esse número de partículas disponíveis, pode aumentar também a chance de acontecer uma colisão efetiva. E aumentando essa chance de haver uma colisão efetiva, aumenta também a chance de acontecer a reação. Então, assim, quanto maior a superfície de contato, maior a rapidez da reação. Então, aumentando a superfície de contato, aumentamos essa rapidez. Pensando aqui nesse esquema, temos aqui a mesma quantidade de partículas no primeiro quadro e no segundo quadro. Porém, no primeiro, a superfície de contato ela é menor do que no segundo. Então, colocamos essas barras aqui para representar a área que está disponível para haver colisões. Nesse primeiro caso, as partículas estão todas agrupadas. Então temos apenas esse lado e esse lado. Então temos dois lados disponíveis para acontecer uma colisão. Já quando as partículas estão separadas, então dividimos aqui essas partículas. Então cada partícula vai ter os dois lados expostos. Então as partes que estavam protegidas aqui no primeiro caso estarão expostas no segundo. Nesse caso, não teremos apenas dois lados expostos, teremos 8. Então aumentamos a área que está disponível para colisão. Com isso, as colisões acontecem mais facilmente e assim a reação será mais rápida. Um outro efeito, o efeito da concentração. A concentração ela está relacionada com a quantidade de partículas presentes. Então, se a concentração é maior, vai ter mais partículas presentes no meio. Então, aumentando a quantidade de partículas, aumentando a concentração, vai aumentar também as colisões. E assim aumenta a chance de haver uma colisão efetiva, aumentando também a rapidez de uma reação. Então, podemos concluir que quanto maior a concentração de uma substância, maior será a rapidez da reação. Então, novamente, aqui temos um quadro com uma concentração menor e aqui uma quantidade maior de partículas. Então, aumentou a concentração. Então, aqui a concentração será maior. Nesse caso, como tem mais partículas, vão acontecer mais colisões. Então, com isso, a reação vai acontecer mais rapidamente. Um outro efeito que pode influenciar nas reações é o efeito da pressão. A pressão geralmente é utilizada para gases, então ela indica a quantidade de gases. Ela pode ser definida a partir da quantidade de colisões que acontecem entre as partículas de gases e as paredes do recipiente. Quanto maior a pressão, maior a quantidade de colisões. Então, aumentando assim a pressão, aumenta também a rapidez com que uma reação acontece, devido ao aumento de colisões efetivas que pode acontecer. Então, vamos considerar duas formas de aumentar a pressão. A primeira seria com a quantidade de partículas e outra variando o volume do recipiente. Então, mudando a quantidade de partículas, aumentando, vamos considerar então a variação da pressão pela variação do volume. No primeiro quadro, temos um espaço maior, então o volume maior. Já no segundo, o espaço menor, o volume menor. Nesse segundo caso, a pressão será maior, pois as partículas poderão colidir mais vezes. Aumentará então a quantidade de colisões das partículas presentes nesse quadro. Então, quanto maior o volume, menor o número de colisões, menor a pressão, resultando numa menor rapidez. Já quanto menor o volume, maior o número de colisões, maior a pressão que vai ter nesse recipiente. Com isso, a rapidez da reação aumenta. Outra maneira de variar a pressão é aumentando a quantidade de partículas. Então, quanto mais partículas de um gás, vai haver mais colisões
e com isso a pressão aumenta. Então, nesse segundo quadro aqui, temos uma quantidade maior de partículas, então a quantidade de colisões será maior, aumentando assim a pressão em relação ao primeiro quadro. Então, se aqui estão havendo mais colisões, a chance de haver uma colisão efetiva é maior, assim, com o aumento da pressão, aumenta também a rapidez da reação. E por último, temos a ação dos catalisadores. Catalisadores são substâncias que aumentam a rapidez de uma reação sem serem consumidos durante esse processo de reação. Então, o catalisador não é um reagente e nem um produto. Ele vai participar da reação, mas no final ele vai ser recuperado. Então, ele não será destruído durante a reação. Então, ele influencia na rapidez da reação sem ser consumido. O catalisador ele aumenta a rapidez de uma reação pela diminuição da energia de ativação. Então, o catalisador vai fornecer um caminho de reação com uma energia de ativação menor. Então, ele vai diminuir a dificuldade da reação acontecer. Então, ele vai fazer com que a reação aconteça mais facilmente, diminuindo essa energia. Então, podemos pensar que a energia de ativação é um obstáculo, como se fosse um muro. Qual muro seria mais fácil de pular? Um muro alto ou um muro baixo? Então, um muro baixo seria mais fácil de ser passado. Então, quando temos a reação sem o catalisador, a energia de ativação, que é essa energia aqui representada em azul, ela é alta. Com o catalisador ocorre uma diminuição dessa energia. Então, o máximo aqui da curva ele vai ser diminuído. Diminuindo essa energia de ativação, indica que a energia necessária durante as colisões será menor. Então haverá uma quantidade maior de colisões com energia suficiente para gerar uma reação. Então a quantidade de colisões efetivas com o catalisador será maior do que sem o catalisador. Por isso, a reação com o catalisador, a reação catalisada, ocorrerá com uma maior rapidez. Enquanto a reação sem o catalisador terá uma quantidade menor de colisões com energia suficiente para gerar a reação, então ela vai acontecer mais lentamente.